Para o senso comum, socialismo é o oposto de capitalismo. Portanto, socialismo é uma definição antitética e isso ficou mais claro quando Marx definiu capitalismo. Para ele, capitalismo é o poder do capital, dominado por uma classe, a burguesia, que obtém lucro e mais poder a partir da apropriação do sobre-esforço de trabalhadores empregados na produção de mercadorias. Os problemas conceituais começam pelas falácias utilizadas na definição marxista para capitalismo. Quem disse que a burguesia é uma classe? A mais-valia é uma ideia-força que não resiste ao rigor epistemológico. Não resistia no século XIX. No século XXI é absurda, pois teríamos de acreditar que a ínfima fração da humanidade envolvida em tempo integral e diretamente na produção de mercadorias gera todo o capital. Podemos aproveitar os insights de Marx sobre a acumulação de capital e seu emprego na produção de bens e pensarmos em capitalismo como a base econômica da geração de riqueza. No século XXI, o capital acumulado é detido por investidores privados, fundos de pensão de trabalhadores, olha os heróis de Marx aí, embora a maior parte deles preste serviços, não produza mercadorias. E estados. O Estado é o capitalista predominante em alguns setores de capital intensivo, como o de extração mineral. Uma definição mais ampla de socialismo, segundo o dicionário e o senso comum, fala em propriedade social dos bens de produção, do capital, prevendo também formas que não a propriedade estatal nacional, como cooperativismo e comunitarismo. Socialismo aqui, portanto, é antes o antônimo de propriedade privada do que de capitalismo, seja lá o que capitalismo signifique. Não precisamos ficar apenas com a definição de Marx para capitalismo. Ora, a propriedade privada é conquista recente na história dos povos. Esteve ausente na maior parte do tempo histórico. Mas, distinta da simples posse como bem jurídico, a propriedade privada não existe sem Estado, um Estado forte o suficiente para assegurar que a propriedade não seja mera posse, a ser defendida pela força própria do possuidor. Se o socialista se define como o adversário do Instituto da Propriedade Privada, ele, socialista, não pode ser definido como progressista, mas como reacionário, pois o que defende não é um novo modelo, mas a volta aos modelos vigentes antes que houvesse propriedade privada. O pós-modernismo de Derrida não é outra coisa e fez discípulos como Milton Santos no Brasil, por exemplo. Marx deplorava explicitamente esse regresso a formas pré-capitalistas, anteriores à existência da burguesia e da propriedade privada garantida pelo arcabouço legal e força necessária para fazê-lo valer de um Estado. Alguns marxistas que chegaram ao poder no século XX estiveram atentos a evitar tal armadilha. Isso se aplica notadamente aos russos, que teriam seu modelo de socialismo marxista replicado, com maior ou menor acuidade, por dezenas de estados nacionais. O socialismo realmente existente, em suas experiências mais vigorosas, efetivamente aboliu a propriedade privada, mas a ideia à força de socialismo como antônimo de capitalismo se perdeu no processo. As sociedades de socialismo realmente existente, de fé marxista, se parecem com o capitalismo que Marx criticava e, ao mesmo tempo, exaltava como preferível a formas pré-capitalistas. Estamos diante do capitalismo de Estado, adotado no século XXI em todas as nações que superaram em boa medida o caos da posse armada sem árbitro e a miséria do comunitarismo. Dos Estados Unidos à China, do Japão a Cuba, estamos diante do fenômeno que podemos chamar capitalismo de Estado, variando o grau de domínio do Estado sobre o capital. Não há um único Estado moderno que não haja como capitalista.
Os que se mantêm formalmente socialistas de fé marxista buscam formas de cooperação com iniciativas privadas, agindo para garantir, em alguma medida, a posse e o emprego de capital por agentes privados. O modelo chinês, não mais o russo, é o farol do socialismo realmente existente. O comunismo, como Marx o definiu, ou seja, a abolição da sociedade de classes, se queremos aceitar a luta de classes como elemento forte de explicação da sociedade, os fascistas exploraram essa vertente, Getúlio Vargas que o diga. Seria uma etapa posterior à ditadura do proletariado na profecia do alemão barbudo e passaria necessariamente pela prosperidade prévia do modelo de produção capitalista, sob gestão parcial ou total do Estado. Os fascistas, Mussolini e seus seguidores, não qualquer pessoa que discorde de mim, sustentam quimera ligeiramente diversa para a utopia da plena harmonia entre os humanos, a conciliação entre classes mediada pelo Estado, que domina os sindicatos. Em ambos os casos, habita-se o campo da utopia, da quimera, do irrealizável, das promessas vãs, dos artigos de crendice. Se por socialismo o senso comum define a ausência da propriedade privada, então socialismo é a retro-utopia do retorno a formas pré-capitalistas, supondo que patrocinavam a harmonia e a abundância, quando na verdade eram caos ou tirania, ambos de uma violência inaceitável às almas sensíveis do século XXI. Se por socialismo o senso comum define alternativa ao capitalismo, tal como Marx definiu este último, terá de admitir a insuficiência da definição marxista para capitalismo. Quem disse que a burguesia é uma classe? Quem determinou que essa classe detém o monopólio do capital? Marx. Nisso, obviamente, estava errado. Ou os trabalhadores da Petrobras estão livres da suposta mais-valia? Podemos admitir uma divisão da humanidade em classes, admitindo que tal divisão contemple ampla diversidade de condições agrupáveis. Podemos até tentar resumir a divisão dos homens em classes a duas classes principais. Então teremos não burgueses e trabalhadores braçais como as duas principais. Teremos como duas classes fundamentais os dirigentes e os dirigidos. Será fácil identificá-los no século XX nas sociedades dos Estados Unidos, da Espanha, do Japão, de Cuba, da União Soviética. Se você quiser ser dirigente, terá de galgar posições no interior do Estado ou empreender, conforme as nuances legais entre essas sociedades. Se preferir se conformar com a condição de dirigido, simplesmente viver a vida, quem prefere ter como dirigente? Fidel Castro ou o presidente de uma empresa controlada por um fundo de pensão ou por Warren Buffett? Eis a pergunta fundamental a ser respondida por você se quer se filiar a uma proposta de ordenamento das sociedades sem se guiar apenas pela crendice num profeta de barbas. Em síntese, a propriedade estatal moderna se espelha no modelo da propriedade privada, não no comunitarismo e formas afins. Se associamos propriedade privada a capitalismo, ambos tendo o socialismo como antônimo, temos no regime soviético e suas replicações capitalismo de Estado, não socialismo. O mesmo se dá com a forma mista, estatal, privada e associativa, nos demais estados desenvolvidos, assim definidos pela efetiva capacidade de ordenar e arbitrar a sociedade, adotando princípios legais de universal aplicação.